Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Tiago Ribeiro da Costa, mais uma vez, coordenador do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da Unicesumar, a Universidade Sesumar. E mais uma vez é um prazer poder recebê-lo aqui na nossa terceira parte da disciplina de Noções sobre Segurança do Trabalho. Lembrando que é a nossa disciplina introdutória ao curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. É necessário a gente fazer uma pontuação aqui, né? Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, você que é nosso aluno, e também você que não é nosso aluno da pós-graduação, mas está aqui porque é inscrito no nosso canal, ou até mesmo chegou ao nosso canal e viu que esse vídeo é interessante, está aqui assistindo a gente, saiba que o nosso curso é presencial, ok? É um curso que é executado todos os sábados, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, com a nossa pausa típica para o almoço, das 12 horas às 13 horas. E, claro, nós temos as atividades práticas no período da manhã ou no período da tarde, de acordo com o critério dos nossos professores, tá? Então, o que você está assistindo aqui é uma aula remota, é um método de aula remota que não se configura como educação à distância, tá? Apesar de existirem cursos de educação à distância em Engenharia de Segurança do Trabalho, nós aqui priorizamos pela execução de um curso presencial. E assim nós estamos fazendo esta aula, ou este conjunto de vídeos, apenas dentro do contexto do ensino remoto emergencial, por consideração à pandemia que nós estamos vivendo e as condições inseguras para voltarmos para as aulas presenciais, né? Mas se você se interessou pelo curso e quer conhecer um pouquinho mais, dá uma olhadinha no nosso site www.unicesumar.edu.br/presencial. No canto superior da tela vocês vão encontrar as nossas especializações e por lá nós temos o link para o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Se você está interessado, dá uma olhadinha por lá, conheça melhor as nossas disciplinas, conheça melhor a proposta do nosso curso e, claro, se você quiser fazer parte aqui da nossa equipe de estudantes, você será muito bem-vindo, será muito bem assessorado na sua formação, tá certo? E você que está conosco, continue com a gente, continue mais essa parte do vídeo para a gente continuar desvendando um pouco sobre a parte introdutória da segurança do trabalho. E nesta aula em específico, neste trecho da nossa disciplina em específico, a gente vai discutir uma parte bem legal, uma parte bem interessante, que está relacionada com o histórico da segurança do trabalho. Apenas relembrando os vídeos anteriores, no primeiro vídeo nós fizemos uma abordagem sobre a disciplina. Nós apresentamos o que será visto, os elementos, nós falamos também das características do nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho e na segunda etapa nós falamos sobre os contextos ligados à prática laboral. Então a gente concentrou as nossas atenções muito mais na terminologia trabalho e nos seus diferentes conceitos. Nesta aula em específico, nessa terceira parte, nós estamos falando, e falaremos, melhor dizendo, a respeito do histórico da segurança do trabalho, já partindo de um ponto que foi o ponto nevrálgico ou o ponto mais crítico que finalmente gerou a segurança do trabalho e também a engenharia de segurança do trabalho como área da ciência, correto? Vamos então, sem mais delongas, apesar de nós colocarmos aqui no nosso slide, né, se tratar de uma aula conceitual 2 de 5, mas nós estamos na terceira parte com a segunda etapa dos conhecimentos, tá? Porque na primeira parte nós fizemos a abordagem sobre o curso, né? O que nós veremos então? O que nós chamamos de Revolução Industrial, o marco da insegurança do trabalho, a evolução histórica sobre a segurança do trabalho, especialmente ligada à questão das convenções internacionais do trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e, por último, nós falaremos sobre os dispositivos legais que regem as ações de segurança do trabalho e saúde ocupacional, já introduzindo a vocês a ideia das principais leis, a CLT, a Lei 6.514 de 77, a Portaria 3.214 de 78 e também as normas regulamentadoras, e também introduzindo algumas das legislações que nós temos hoje, tá? Não vamos nos aprofundar, como eu disse, nós temos uma disciplina específica que vai lidar com vocês sobre
legislação em segurança do trabalho, e por lá vocês vão ter muito mais detalhes acerca das normas regulamentadoras, tá bom? Vamos adiante então. Vamos aqui compreender a Revolução Industrial dentro da gênese da segurança do trabalho, tá? Vamos lá à frente. Bom, antes da gente começar a falar sobre a Revolução Industrial em si, é importante que você que está entrando agora no nosso curso, que vai estudar segurança do trabalho e se tornar um engenheiro de segurança do trabalho, possa compreender qual é o conceito dessa área. E para isso, nós trouxemos essa definição que nós vamos colocar em tela cheia. O que é segurança do trabalho? Por definição, trata-se de um conjunto de ciências e de tecnologias que visam a preservação da saúde e da integridade física do trabalhador em seu local de trabalho. A diminuição dos riscos laborais é seu principal objeto e, por consequência, também há a diminuição dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Em tese, este conceito é um conceito muito importante, logicamente, só que ele ainda é um conceito que está em constantes transformações, porque a segurança do trabalho ela não exerce as suas ações tão somente no contexto do espaço empresarial. Na verdade, a segurança do trabalho é exercida onde quer que o trabalho seja executado. E tanto isso é verdade que nós temos uma norma regulamentadora em particular, a NR 21, que trabalha sobre trabalhos a céu aberto, trabalhos que são executados nos ambientes abertos, né? Então, onde existe uma prática laboral acontecendo, a segurança do trabalho está ali exercendo o seu papel. Agora, é importante que nós estabeleçamos para vocês que hoje nós temos uma importante dialética que deve ser composta, ou melhor, estabelecida, vamos colocar dessa maneira, uma dialética a ser estabelecida sobre o que de fato é a segurança do trabalho, mas que não acontece na prática, que é a dialética entre o que a legislação estabelece e o que de fato a segurança do trabalho deveria ser, tá? Isso é algo que nós vamos trabalhar mais à frente. Mas antes de chegar a essa situação, nós precisamos falar da história, afinal a aula é sobre o histórico da segurança do trabalho. Para isso, vamos abrir aqui os nossos slides e aí vocês estão vendo algumas imagens que tentam retratar as condições de trabalho na época da Revolução Industrial. Tá? Nessas imagens, vocês estão vendo algumas indústrias têxteis, setor de costura. Mas nós poderíamos reproduzir também outras imagens de outros segmentos, né? Para que vocês possam entender mais ou menos como era a cara das indústrias ou a cara do chão de fábrica à época. Aqui a gente pode perceber que as máquinas em si, elas não tinham nenhum tipo de proteção, considerando a aproximação do trabalhador da zona de trabalho. Aqui nós temos uma bobina, nós temos partes móveis da máquina, aqui em cima também nós temos uma série de partes móveis da máquina e vejam que a mão do trabalhador está praticamente dentro da zona de operação. Na época da Revolução Industrial, a única preocupação que nós tínhamos, ou pelo menos a única luz que brilhava nos olhos dos cientistas, dos industriários, dos empresários e dos engenheiros da época, por que não? Era a criação de máquinas que cada vez mais aumentassem a produtividade dos processos fabris. Então, primeiro se pensava na maior facilitação possível para a produção, por exemplo, de uma calça, para a produção de uma peça, para a produção de um veículo como um todo, por que não mais para o final do século XVIII, princípio do século, mais para o final do século XIX, princípio do século XX, né? Então se preocupava muito com a questão da produtividade. A preocupação maior era a produtividade. Até porque também uma outra justificativa, né? Preocupava-se, melhor dizendo, com produtividade, porque a produtividade era algo palpável, ou seja, o método de se chegar a algo mais produtivo era mais fácil de ser executado, era mais fácil de ser vislumbrado, diferentemente de um princípio de segurança do trabalho. Até porque nesse momento mal conheciam, ou mal eram conhecidos, melhor dizendo,
Os princípios de segurança do trabalho, as proteções, o espaçamento de layout e chão de fábrica, ninguém pensava nisso. Ninguém tinha nem noção que isso era importante. Então, na época da Revolução Industrial, o que se percebia muito eram essas máquinas que vocês estão vendo sem nenhum tipo de proteção, com o acesso do trabalhador a essas zonas de trabalho, conforme vocês podem ver. E na imagem da direita, a gente consegue perceber que os únicos EPIs que esses trabalhadores tinham eram esses aventais, que em nada protegiam. Talvez houvesse uma proteção mínima ali contra materiais particulados que eram projetados contra o seu corpo, mas nada muito aprofundado, né? Nós tínhamos algumas instalações elétricas à mostra, tínhamos também o espaçamento entre as máquinas que não obedecia ao layout que nós conhecemos hoje. Apenas por curiosidade, dentro de um chão de fábrica, a distância que nós devemos ter para a circulação das pessoas é de no mínimo 1,20 m. E quando nós temos máquinas com partes móveis, essa distância varia de 70 centímetros a 1,30 m. E quando a máquina não tem parte móvel nenhuma que se projete para fora do seu corpo, a distância entre uma máquina e outra deve ser de 60 a 80 centímetros. Então aqui a gente está percebendo que essas máquinas todas estão muito encostadas umas nas outras, o que dificultaria, em caso de incêndio, em caso de uma explosão, em caso de um acidente qualquer, dificultaria a saída dos trabalhadores e dificultaria também qualquer tentativa de socorro para com este trabalhador. Uma outra questão que era muito visível na época, essas imagens nos traduzem isso, né? Se o trabalhador acessava aqui a zona de operação da máquina, as suas mãos e os seus pés estavam sujeitos a serem engolidos pelas máquinas. E várias vezes isso aconteceu. Vários trabalhadores tiveram os seus membros superiores esmagados, ou até mesmo braços quebrados, mãos quebradas, perdendo praticamente a funcionalidade do membro em si, né? E isso faz com que o trabalhador ele fique inválido, imprestável, entre aspas, para outros tipos de trabalho e sem nenhum tipo de assistência trabalhista, porque ao mesmo tempo em que nós não tínhamos nenhum princípio de segurança do trabalho desenvolvido à época, porque não tínhamos a ciência segurança do trabalho, a questão trabalhista também não estava tão bem desenvolvida. A produção era clara, mas os direitos trabalhistas não. Essa questão do trabalhador ter jornadas de trabalho mais avançadas, né, 16 horas, 18 horas, crianças trabalhando no ambiente de trabalho, idosos trabalhando no ambiente de trabalho, jornadas pesadíssimas, isso era algo normal. As pessoas simplesmente sabiam trabalhar. E se elas recebiam o instrumento máquina para trabalhar, e se a máquina corroborava com um processo de produção mais rápido e mais produtivo, estava tudo ok, não tinha mais problema nenhum. Só que lógico que nós hoje, à luz dos conhecimentos de segurança do trabalho, se nós olharmos para cenas como estas que vocês estão vendo, certamente nós já teremos algumas sugestões de solução, algumas modificações de layout de chão de fábrica, né? Mas não existia nada disso antigamente no século XIX. Lembrando que a Revolução Industrial ela foi um movimento executado em 3 partes. O primeiro movimento foi o movimento ligado à energia vinda do vapor, era energia térmica, isso mais na transição do século XVIII para o século XIX. No meio do século XIX para o final do século XIX, houve a transição do modo energético, né, da fonte energética para o petróleo, para combustíveis fósseis, e logo na sequência, mais para o final do século XIX e princípio do século XX, o uso da eletricidade. A Revolução Industrial começou essencialmente na Inglaterra, advinda de um movimento, inclusive, de aquisição de trabalhadores no campo, vindo da Revolução Campesina. Mas esses são os temas que não vamos nos aprofundar. O mais importante é que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, depois veio para a Alemanha, que foi o segundo país que adotou esses princípios produtivos, e logo na sequência se espalhou para os outros países da Europa e também para os Estados Unidos. E por consequência, esse conjunto de países
foi o primeiro conjunto no qual nós tivemos a efervescência social advinda de todos os problemas trabalhistas que foram gerados neste princípio de revolução industrial, né? Aqui nós temos mais algumas imagens para vocês, apenas para retratar o fato de que nós tínhamos uma diversidade de cenas como estas, né? As crianças estando ali nos processos de fabricação, as senhoras, os senhores de idade, crianças trabalhando à noite. Na Inglaterra nós devemos estabelecer o fato de que era um país à época muito frio e muitas vezes a alimentação fornecida pela indústria, se é que fornecia, era uma alimentação que não era suficiente para suprir as necessidades energéticas dos trabalhadores. E muitos deles sofriam realmente com problemas metabólicos devido à má alimentação. Todos concentrados na produção das peças, na produção dos procedimentos, na evolução desses procedimentos também. E também naquilo que nós chamamos de especialização de procedimentos. Evolução e especialização de procedimentos. É deste período o Fordismo e o Taylorismo, que tem a ver com a produção serializada. No modelo manufatureiro, que é o modelo imediatamente anterior ao da Revolução Verde, uma única pessoa dominava a arte de produzir um determinado bem. Então vamos pensar num carro. Não que se produziam carros antes da Revolução Industrial, mas apenas um exemplo mais lúdico para a gente poder compreender o que havia na época. Tá? O carro seria produzido por uma única pessoa, que cuidaria da montagem do chassi, que cuidaria da montagem da suspensão, da montagem da carroceria, do acabamento interno, que cuidaria da ligação do motor com o câmbio, que colocaria as rodas e finalizaria o processo. Então, funciona assim. Na manufatura funciona assim. O trabalhador ele detém conhecimento sobre todo o processo de produção. E assim, logicamente, ele prioriza a qualidade da produção, porque essa qualidade cabe somente a si mesmo. Agora, quando a gente pensa no modelo taylorista ou fordista, aí nós estamos lidando com uma produção serializada, onde o trabalhador ele se depara com um trabalho muito mais simples, um trabalho que exige muito menos de sua capacidade intelectiva e que possibilita, então, um aumento de velocidade na execução. Isso é muito bem retratado por Charles Chaplin no filme Tempos Modernos, ali da década de 1930, que o personagem, né, interpretado por Charles Chaplin, ele estava numa linha de produção e nessa linha de produção ele estava apertando parafusos, com este movimento aqui que eu estou fazendo com a minha mão. Esse trabalho era tão simplório que ele terminava o trabalho dele, terminava a jornada de trabalho, ou ele ia para o almoço e ele ficava apertando parafusos, como se fosse uma espécie de tique. E ele saiu até para a rua, foi embora para casa, apertando parafusos, mas os parafusos, na verdade, eram as cabeças das pessoas, as vestimentas, outras coisas que não eram exatamente parafusos, né? Aliás, o filme Tempos Modernos é uma excelente crítica sobre o modelo da Revolução Industrial e a produção serializada. Justamente pelo fato de que tem uma cena, eu me lembro muito bem, não era da época, tá? Não venham achando que eu sou pessoa muito velha e assisti esse filme na sua estreia. Nós assistimos esse vídeo no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, né? E por curiosidade depois eu reassisti, triassisti, enfim. Tem uma cena na qual o personagem principal ele vai até o banheiro para tentar dar uma relaxada, ele saca um cigarro e tenta fumar. Olha aí a saúde do trabalho, hein? Nem a pau. Mas enfim. Aí aparece numa grande tela, ali no centro da imagem, o patrão, quase como se ele dissesse, olha, o que você está fazendo descansando aí? Quanto mais você descansa, menos nós produzimos, menos lucro eu tenho. Então era uma crítica perfeita a este modelo. E houve, claro, um acidente de trabalho nesse filme, né? Você se lembra muito bem. O Charlie Chaplin, ao apertar vários parafusos, ele se perdeu, entrou na esteira, a esteira levou esse personagem para dentro da máquina e ele começou a trafegar ali pelas engrenagens, né? Foi batido, amassado, saiu todo torto. Isso é um acidente de trabalho, claro, de uma maneira mais jocosa, né? Não de uma maneira trágica como um acidente de trabalho é.
Se a gente levar isso para o lado mais trágico, várias cenas como essa aconteceram no período da Revolução Industrial. Então nós tivemos absenteísmo, doenças, nós tivemos amputações, nós tivemos muitas mortes. Incontáveis, até porque as estatísticas da época não nos trazem, pelo menos até onde eu pesquisei, não nos trazem o número exato de pessoas mortas naquela época. Isso acabou gerando um burburinho. Claro, os trabalhadores que ali se encontravam, eles geravam as riquezas para o empresário. Só que eles não tinham salário digno e não tinham condições dignas de trabalho. A partir daí, começou-se um burburinho social, isso por volta de 1930 na Inglaterra, um pouquinho depois na Alemanha, e isso acabou gerando os primeiros levantes que se caracterizavam como movimentos corporativistas em princípio. E depois passaram a ser conhecidos como movimentos sindicalistas, isso já próximo da década de 1940, especificamente na Itália. Voltando aos slides, apenas para ilustrar mais algumas cenas, vamos aqui ilustrando uma das cenas mais interessantes, né? O trabalho serializado aqui dos nossos estivadores, tentando unir os elos das correntes lá nos portos, né? E aqui as crianças trabalhando. Uma criança aprender a trabalhar não é problema. O problema é ela ser densamente requisitada num trabalho, quase como se fosse um abuso da sua capacidade de aprender o trabalho. A criança tem que aprender o trabalho, não ser explorada pelo trabalho. Por exemplo, as crianças da carvoaria aqui no Brasil, né, de várias carvoarias que existem, ali nós temos uma claríssima exploração do trabalho infantil. Mas se nós transportarmos a exploração do trabalho infantil de hoje para aquela época da Revolução Industrial, era algo muito parecido. Uma questão também bem interessante da época é que as fábricas geravam muita poluição. Nós não tínhamos leis ambientais na época, e muito menos dispositivos nas chaminés das fábricas que filtrassem toda aquela fuligem que saía das plantas de produção. E Londres, à época, que era uma cidade próspera, uma cidade bela, claro, permeada pelas neblinas, conheceu pela primeira vez o efeito do smog. Smog é uma contração de termos, né? Smoke e fog. Smoke de fumaça, fog de neblina. Então era uma neblina de fumaça que permeava a cidade inteira de Londres. E claro, as pessoas que trabalhavam nas fábricas e mesmo aquelas que não trabalhavam, as famílias dos trabalhadores respiravam toda aquela poluição. Estima-se que uma pessoa ela perde de 2 a 3 anos de vida, na sua expectativa de vida, só pelo fato dela estar aspirando esse material particulado, essa fuligem, essa fumaça, para os seus pulmões, denotando que ela está vivendo num ambiente mais insalubre, né? Fora que também nós não tínhamos esgotamento, tratamento de resíduos das indústrias, então era o verdadeiro caos. Se por um lado, então, a Revolução Industrial gerou riquezas, por outro lado gerou mazelas, principalmente sobre os trabalhadores. Então aqui eu estou mais uma vez estabelecendo que houve uma ampliação das efervescências sociais por conta desse período tão difícil para os nossos trabalhadores. E tem mais uma imagem aqui, é apenas uma imagem ilustrativa, de crianças que sofreram os danos de queimaduras por caldeiras, né? É uma imagem um pouquinho mais forte, mas é para retratar que, de fato, os problemas naquela época foram sérios. Bom, com base nisso, em 1833, na Inglaterra, nós tivemos uma das primeiras leis que tentavam regular toda essa bagunça e tentavam dar um maior grau de proteção para os nossos trabalhadores. É o que a gente chama de lei de fábrica na Inglaterra. Volto a dizer, não havia nenhum princípio ligado à segurança do trabalho e não existiam os engenheiros de segurança do trabalho, ok? O que começou a existir foi uma regulação trabalhista advinda lá da coroa britânica e depois na Alemanha também, para que nós pudéssemos ter um pouco mais de proteção aos nossos trabalhadores. Então o que nós estamos vendo aqui é a lei de fábrica, que proibiu o trabalho noturno para menores de 18 anos e limitava as jornadas de trabalho para 12 horas. Ufa, né? 12 horas.
12 horas é um absurdo ainda, né? Hoje tem bastante gente que fica 12 horas, mas são 12 horas em 2 trabalhos, tá? Que totaliza 60 horas por semana. Ok, naquele tempo podia se trabalhar 60 horas por semana, ou melhor, nem 60 horas por semana, porque tinha trabalho no sábado, trabalho no domingo, trabalho no feriado, não se tinha folga, né? Então, as pessoas podiam trabalhar 12 horas por dia, no máximo, e não liberava o trabalho para as crianças, né? E na Alemanha, só em 1884 é que nós tivemos as primeiras leis que tratavam sobre este tema. Então os governos já estavam observando esse burburinho social. Fora que também, e vejam pessoal, nós tivemos burburinhos sociais tão fortes, aqui nós estamos vendo no slide a Revolução Trabalhista de Chicago, em 1886. Já nos Estados Unidos, as mesmas condições péssimas de trabalho, que eram da Inglaterra, que eram da Alemanha, eram reproduzidas nos Estados Unidos, e os trabalhadores foram às ruas. Foram pleitear os seus direitos por maiores salários, uma remuneração mais justa, uma segurança, estabilidade no emprego também de uma maneira mais pronunciada, e foram pleitear a segurança do trabalho, condições mais seguras para que eles pudessem sair dos seus trabalhos, voltar para suas casas, para suas esposas, para os seus filhos e ter uma vida digna, né? E vejam que essa imagem aqui ela é bem interessante. Nós temos os guardas nas ruas com pistolas, espadas e mosquetões e os trabalhadores sem nenhum tipo de arma, às vezes só com paus e pedras. Neste caso aqui, vários trabalhadores morreram. E em homenagem a eles, em 1º de maio de 1886, é que houve essa revolução, que houve o ápice da revolução, é que nós comemoramos o Dia Internacional do Trabalho. Na verdade, não é bem uma comemoração, ao meu ver. É apenas uma lembrança, uma homenagem a esses trabalhadores que sacrificaram as suas vidas numa luta desigual para conquistar os seus direitos à segurança. E se novos burburinhos sociais acontecessem e se transformassem em revoluções, os próprios trabalhadores poderiam tomar o poder e criar novas formas de Estado, né? Como foi preconizado pela literatura do Karl Marx. Não fazendo nenhum tipo de apologia ao comunismo de maneira nenhuma. No entanto, os ideários de Karl Marx nada mais eram do que a transformação dos anseios da classe proletária, da classe trabalhadora, para que eles mesmos pudessem, de uma maneira, podemos dizer assim, utópica, gerenciar a sociedade por si mesmos. Todos trabalhando, todos gerenciando os recursos de seus trabalhos, né? Se o comunismo dá certo ou não, não vamos discutir. Mas o comunismo ele cresceu a partir desses burburinhos sociais e da possibilidade de se gerar um novo movimento, um novo modelo de Estado a partir da classe trabalhadora. E aqui na lateral nós tivemos os movimentos grevistas, movimentos sindicais a todo vapor. Claro que essa foto aqui não faz jus à época, tá? Essa imagem aqui retrata as greves do ABC paulista, isso na década de 1970, de onde aflorou um dos políticos mais eloquentes que nós temos aqui no Brasil e que foi inclusive presidente da nossa nação, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, que tem alguns que adoram, outros que odeiam, não estamos aqui para discutir preferências, no entanto foi daqui que ele surgiu, tá? O movimento sindicalista brasileiro ele foi pelo menos 50 anos atrasado, ou atrasados, todos os movimentos, frente ao movimento sindicalista do exterior, da Europa e dos Estados Unidos. E também os princípios de segurança do trabalho, eles chegaram aqui com esse delay de 50 anos. Até porque o nosso parque tecnológico e parque industrial, ele começou a se desenvolver mais pronunciadamente a partir de 1950. Então nós vivenciamos tudo aquilo que foi vivenciado no ambiente externo com pelo menos 50 a 70 anos de demora, né, de distância de movimentos internacionais para o movimento nacional. Por consequência, a própria segurança do trabalho sofreu esse delay também, tá? Bom, com base nisso, até que nós tínhamos alguns princípios de segurança do trabalho sendo desenvolvidos naquela época, mas nada assim generalizado. Foi algo muito mais pontual, eu diria.
Então, com base nisso, em 1917, final ali da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. E esta organização criou outras organizações que são elencadas dentro de seu guarda-chuva, cada qual cuidando de um aspecto. Por exemplo, nós temos a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Nós temos a Unesco, que trata da educação e das crianças. E nós temos também aqui a nossa OIT, que foi criada por meio do capítulo 13º do Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1917, no entanto, entrou em operação em 1919, tá certo? O que a OIT faz, na verdade? O que ela faz até hoje? Ela é uma organização consultiva e propositiva. Ela reúne os chefes de Estado ou as pessoas delegadas por estes chefes de Estado para que eles possam compor a cúpula da OIT. Geralmente quem compõe a cúpula da OIT é o ministro do Trabalho de cada país ou secretários de trabalho. Depende muito aí da estrutura organizacional dos governos dos mais diferentes países. Hoje, nós temos ali aproximadamente 190 países signatários da OIT. E o que isso significa? Quando um país é signatário, ele participa com seus técnicos, com seus profissionais, das mais diferentes cúpulas dentro da OIT, na tentativa de se propor medidas que visem tornar o trabalho mais humano, mais solidário, mais digno e mais seguro. O princípio da OIT está focado totalmente na segurança do trabalho, porque era o tema mais vigente na época. Então a OIT, tendo em vista todo esse burburinho social, e além disso, né, tem mais 3 pontos aqui que são importantes. O Alvarenga, em 2011, estabeleceu estes 3 argumentos que vocês estão vendo na tela para a criação da OIT. Tá? O primeiro argumento: por que nós criamos a OIT e, por consequência, as convenções? Pela presença de condições difíceis, injustas e degradantes para muitos trabalhadores exercerem a sua função. Então aqui nós temos um argumento humanístico, não necessitamos nem retocar esse argumento porque ele é muito prático e muito verdadeiro. O segundo argumento, vejam só que interessante, né? Pelo risco de conflitos sociais que pudessem ameaçar a paz. É um argumento político. A ONU foi criada para manter e fazer perseverar a paz entre as nações. A OIT, por consequência, também tem esse objetivo, só que do ponto de vista trabalhista, logicamente. Quando nós temos conflitos sociais como estes que nós demonstramos, a revolta de Chicago, outras revoltas que aconteceram na Alemanha, na Inglaterra, aconteceram na Espanha, esses conflitos sociais, eles poderiam promover um estado de exceção, fazendo com que a violência imperasse, fazendo com que as economias afundassem. Então foi mais também para evitar esses conflitos sociais. E um último argumento, que é o econômico, os países que não adotassem as condições humanas de trabalho seriam um obstáculo para a obtenção de melhores condições em outros países que adotassem tais condições. Por quê? É mais ou menos o que acontece hoje. Nós temos países onde os direitos trabalhistas são plenamente obedecidos, e nós temos direitos trabalhistas amplos, como é o caso do Brasil, e a nossa CLT, que serve de exemplo para o mundo em termos de direitos trabalhistas, a questão das férias, a questão do 13º, a questão do FGTS, a questão dos auxílios previdenciários. Tudo isso que nós temos no Brasil, por mais que a gente reclame e diga, puxa, nós não temos direito algum, os nossos direitos são ruins, negativo. Frente aos direitos trabalhistas dos outros países, nós estamos muito bem. Se nós então considerarmos um país que aplica devidamente os princípios de segurança do trabalho e quaisquer outras legislações trabalhistas protetivas aos trabalhadores, uma empresa, um investidor internacional, ele vai querer investir o dinheiro dele onde nós temos menor custo de produção. Então, por exemplo, ele vai investir na China. Na China, quase que nós não temos direitos trabalhistas
como o que nós temos aqui no Brasil, né? São direitos muito mais restritivos, são direitos que não são tão abrangentes quanto os nossos em questão de férias, em questão de remuneração, em questão de acidente de trabalho, securitização social. Na China nós não temos isso de uma maneira muito ampla. Então, logicamente que o investidor vai investir o seu dinheiro na criação de plantas produtivas onde o país oferece mais isenção fiscal e oferece menos custos trabalhistas para a produção. A OIT, então, foi criada nesse sentido, para tentar equalizar a questão da adoção das leis trabalhistas e da segurança do trabalho nos mais diferentes países, tá? Com base nisso, então, uma das primeiras ações que a OIT conduziu foi a criação das Convenções Internacionais do Trabalho, que são algumas das quais nós temos aqui no Brasil, tá? Que vocês estão vendo aqui na tela neste momento. Nós vamos entender exatamente o que é uma convenção, né? Primeiramente falando. Uma convenção nada mais é do que uma carta de diretrizes. Uma carta onde ela é referendada pelos membros da OIT e nessa carta constam todas as indicações e recomendações ligadas ao trabalho executado de maneira saudável, de maneira segura. Então, por exemplo, se a gente observar aqui na tela, nós temos aqui a Convenção número 103, Amparo à Maternidade. Essa convenção estabelece que toda a trabalhadora deve ter o amparo necessário no momento em que ela está gestante e após também ela ter o seu filho, né, que é um momento em que ela precisa estar afastada para se dedicar plenamente ao desenvolvimento da criança. Esta convenção aqui ela foi votada pelos membros da OIT e ela foi adotada por estes membros, pouco a pouco, trazendo o texto da convenção para o seu regimento jurídico interno. Não significa necessariamente que se uma convenção for criada pela OIT e ratificada por seus membros, que um determinado país ele já vai adotar aquela convenção no seu ordenamento jurídico. O que nós temos aqui ademais, né? Eu vou comentar sobre um caso daqui a pouquinho, mas vejam, nós temos aqui a Convenção número 116, proteção a radiações ionizantes, a Convenção número 127, peso máximo para carga, e a 134, prevenção de acidentes de trabalho dos marítimos, né? Os estivadores nos portos e os marinheiros que se encontram nas barcaças, dos barcos, tanto em transportes marítimos de longas distâncias, como transporte de cabotagem. Além disso, aqui no Brasil nós adotamos a proteção contra os riscos de intoxicação provocados pelo benzeno, que é uma tratativa que hoje está presente, por exemplo, na NR15. A Convenção número 139, prevenção e controle de riscos profissionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos. A Convenção número 148, proteção dos trabalhadores contra os riscos devidos à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho, tem muito a ver com os riscos físicos, lá da nossa norma regulamentadora número 9. A Convenção número 152, segurança e higiene nos trabalhos portuários. A 155, segurança e saúde dos trabalhadores e do meio ambiente de trabalho, que deu origem ao PCMAT, inclusive, que se consta lá na nossa norma regulamentadora número 18. A Convenção número 159, reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes. No Brasil, nós temos uma política de realocação dos deficientes e das pessoas que se encontram com os impedimentos temporários ao trabalho em outros trabalhos, e mesmo as próprias empresas, dentro de uma política de responsabilidade socioambiental, elas fazem com que a pessoa que sofreu um acidente e se encontra temporariamente inválida, ela possa ser realocada no outro posto de trabalho que não exija as mesmas capacidades que eram exigidas no posto original de trabalho, né? Convenção número 161, serviços de saúde no trabalho. Então, quem esteve conosco lá na disciplina Ambiente e Doenças de Trabalho e tiveram aquela palestra brilhante no sábado retrasado sobre PCMSO, o PCMSO teve origem aqui, ó, na Convenção 161, Serviços de Saúde no Trabalho. A execução do nosso
exame admissional, do exame demissional, exame periódico e exame de mudança de função vem a partir dessa Convenção 161. E também, dentro da Convenção 161, nós temos a elaboração do SESMIT, Serviços Especializados de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. O SESMIT está na nossa norma regulamentadora número 4 e veio desta convenção aqui. Convenção número 162, utilização do asbesto com segurança. Temos ainda a 163, proteção da saúde e assistência médica aos trabalhadores marítimos. Inclusive lá na norma regulamentadora número 30, nós temos todo o estabelecimento dos dizeres dessa convenção na forma de regulamentação na própria norma regulamentadora 30. A 167, segurança e saúde na construção, que está ligada à norma regulamentadora 18. Convenção número 170, segurança na utilização de produtos químicos no trabalho, tem muito a ver com a norma regulamentadora número 15, insalubridade no trabalho. 182, proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata à sua eliminação. E ainda, não apareceu aqui, mas nós tivemos a adoção da mais recente convenção sobre o trabalho das domésticas, das empregadas domésticas, que foi uma convenção ratificada, se eu não me engano é a 196, ela foi ratificada no ano de 2012, só que o Brasil só tornou a convenção legível e obrigatória dentro do seu ordenamento jurídico a partir de 2016, quando nós tivemos algumas mudanças trabalhistas que geraram maior seguridade social para as nossas empregadas domésticas. Tá? Como que uma convenção ela sai do plano internacional e vem para o plano nacional? Muitos dos meus alunos eles questionam, né? Eles falam assim, professor, mas quer dizer então que se a OIT estabeleceu uma convenção, significa dizer que o país signatário é obrigado a estabelecer essa convenção dentro do seu ordenamento jurídico, ou seja, é obrigado a fazer com que essa convenção vire uma lei? Não, ele não é obrigado. Até porque cada país tem uma realidade trabalhista diferente. Existem alguns países que são mais focados no trabalho marítimo, que tem ali uma zona portuária muito forte, então eles vão adotar as convenções que falam a respeito do trabalho dos marinheiros ou do trabalho dos estivadores. Em outros casos, o país tem muito mais ligação com a mineração. O Brasil é um desses países, né? Então, os países que têm mineração adotam, de alguma forma, o que está escrito na convenção, transformando estes escritos em lei em nível nacional, e outros países não adotam isso. Outros países não têm essa atividade de mineração tão aprofundada, tão visualizada, né? O que acontece então? Um país, percebendo que essa convenção é útil para o seu ordenamento jurídico, traz o texto da convenção para criar um projeto de lei próprio, seja pela autoria de um senador, de um deputado ou até mesmo por iniciativa popular. O mais importante é que é criado o projeto de lei com base nessa convenção. Esse projeto de lei passa por todas as câmaras técnicas de avaliação do mérito do projeto. Nós temos Câmara dos Direitos Humanos, Câmara de Constituição e Justiça, a Câmara de Impacto Fiscal. Então, todas essas câmaras, formadas por deputados, analisam o texto para verificar a pertinência, para verificar o mérito, para verificar o impacto fiscal, se realmente essa lei vai ser constitucional ou não, e também para verificar se a sociedade concorda com aquele projeto de lei por meio de audiências públicas. Tendo formatado a minuta desse projeto de lei, essa minuta vai para a Câmara dos Deputados, ela é votada em 2 turnos. Se a maioria simples aprovar, ela segue para o Senado. No Senado, nós temos um novo conjunto de câmaras especializadas para avaliação do texto enviado pela Câmara. Esse texto, uma vez avaliado por essas comissões e tendo seus pareceres positivos, vai para a plenária do Senado. O Senado, por média simples, né, por maioria simples, melhor dizendo, aprova o texto que vai para a sanção presidencial. E o presidente ele pode sancionar o texto por completo, pode vetar o texto por completo ou vetar partes. Quando houver o veto, o texto volta para o Poder Legislativo para os acertos e depois volta novamente para a presidência e o presidente vai fazer a sanção desta lei.
tá? Este é o único caso onde nós não temos uma participação tão ativa do Ministério do Trabalho, né? Neste caso o Ministério da Economia no Brasil, mas nós não temos uma participação tão ativa das secretarias ligadas à inspeção do trabalho, porque é um projeto de lei que o Legislativo cuida. Não tem o poder de uma normativa, não tem o poder de uma resolução, de uma portaria, ela vai ser direto uma lei. Então quem produz a lei são os nossos deputados, os nossos senadores. É assim então que nós temos a conversão de uma convenção para uma lei. E é assim que ela entra no nosso ordenamento jurídico, ok? Pois bem, tendo compreendido isso, uma outra legislação importantíssima é a nossa Lei 5452 de 1943, 1º de maio, criação da consolidação das leis trabalhistas. É fato que essa consolidação das leis trabalhistas, de certo modo, trabalha muito suavemente sobre a segurança do trabalho, porque ela estabelece, logicamente, as férias, estabelece os direitos trabalhistas gerais, 13º, Seguridade Social e etc., mas no que tange a segurança do trabalho, nós não temos muitas definições. Até porque neste momento histórico, em 1943, nós não tínhamos a segurança do trabalho como ciência. Internacionalmente, sim, ela estava sendo desenvolvida, mas em nível nacional nós não tínhamos pesquisas, nós não tínhamos a segurança do trabalho como área da ciência, que passou a ser estudada tão somente ali no final da década de 1970 e no princípio da década de 1980. Isso fez com que, já na década de 1970, especificamente em 1977, nós tivéssemos criada a Lei 6.514. E a partir daqui, finalmente falamos em segurança do trabalho e engenharia de segurança do trabalho de modo oficial no Brasil. Até então não tinha nada sobre engenharia de segurança do trabalho. O que fez a engenharia de segurança do trabalho surgir de fato no Brasil? Bom, antes disso, né, nós temos aqui o artigo 157 da Lei de 1967, a Lei 6.514, que estabelece o seguinte, ó, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Quais normas? Até o momento não existiam. Instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Ok, mas quem vai fazer essa instrução? Estão percebendo que tudo está corroborando para a existência de um profissional ligado à área? A partir daí, então, nós temos o surgimento da engenharia de segurança do trabalho, mais uma vez. Cabe às empresas ainda adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Vale dizer que a gente vai comentar sobre fiscalização, nós vamos comentar sobre o papel do Ministério da Economia, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, da Fundacentro, da Comissão Tripartite Permanente Paritária e também do papel das delegacias regionais do trabalho. A gente interage muito com esses profissionais, inclusive. Temos ainda, já no artigo 158, o que cabe aos empregados: observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior, a questão da instrução recebida pelos trabalhadores. Ainda, colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Em termos do parágrafo único, constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior e ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Fazendo um parênteses aqui, pessoal. Vejam que aqui nós temos uma clareza com relação a quem deve instruir quem. O empregador deve instruir um empregado para execução segura do seu trabalho. Só que o empregador ele não tem conhecimento técnico aprofundado sobre as táticas de segurança do trabalho. Ele não tem um conhecimento mais aprofundado acerca, por exemplo, das proteções às máquinas, do layout chão de fábrica, do que é uma zona de operação, de qual a pressão máxima de trabalho permissível para uma caldeira. Ele não tem esse conhecimento técnico. Então, volto a dizer, tudo está corroborando neste período histórico para que nós tenhamos o aparecimento
de nós, engenheiros de segurança do trabalho. Estão percebendo a importância, então, da nossa profissão? Outros pontos de destaque desta lei. 6.514, 22 de dezembro de 1977. Nós temos a seção 3, que estabelece aqui quais são os órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas. A seção 4 fala sobre os equipamentos de proteção individual e a seção 5 fala sobre as medidas preventivas de medicina do trabalho. Então, basicamente, nós temos aqui alguns primórdios da segurança do trabalho sendo traduzidos para as normas que vieram posteriormente em 1978. Ademais, a seção 13ª desta lei aborda sobre as atividades insalubres ou perigosas, que hoje estão claramente traduzidas, respectivamente, na norma regulamentadora número 15 e na norma regulamentadora número 16. A seção 15, que trabalha sobre outras medidas especiais de proteção, acertadamente ligadas às máquinas, todas elas traduzidas hoje na NR12, e as demais seções trazendo de alguma maneira os primórdios das normas regulamentadoras. E finalmente, em 1978, nós tivemos o lançamento da nossa Constituição Cidadã, a nossa Constituição, em 1988, nós tivemos a Constituição Cidadã, o artigo 7º, estabelecendo que segurança e saúde no trabalho são direitos universais do cidadão brasileiro. Vejam quais são esses direitos universais, né? O artigo 7º, parágrafo 22º, 23º e 28º. Temos então a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, e ainda o seguro contra os acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este empregador está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Mais uma vez, é a terceira vez que eu falo, tudo corrobora para a presença de um profissional especializado na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Por quê? Se nós avaliarmos o que está escrito aqui no slide, quando incorrer em dolo ou culpa, significa dizer que o empresário ele não vai querer passar pela cena dele mesmo ser o culpado por um acidente. E para que ele não seja o culpado por um acidente ou até mesmo por um incidente, nós precisamos do engenheiro de segurança do trabalho. O que eu quero dizer com isso é que a evolução histórica da segurança do trabalho, mas principalmente a evolução da legislação, estabeleceu a grande necessidade de nós profissionais aparecermos no mercado de trabalho. E nós fomos definitivamente configurados como profissionais da área a partir do momento em que as normas regulamentadoras foram criadas. Volto a dizer, elas foram criadas a partir de 1978 por meio da nossa Portaria 3.214. Essa portaria instituiu todas as normas regulamentadoras e lá na norma regulamentadora número 4, que trata dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, pela primeira vez aparece lá no quadro 2, no anexo 2, a composição do SESMIT, aparece o nome Engenheiro de Segurança do Trabalho. Pronto. Oficialmente o Engenheiro de Segurança do Trabalho foi lançado na história brasileira. 1978. Guardem essa data e é por isso que nós estamos aqui como profissionais tão importantes para a redução dos riscos e para a garantia de todos esses direitos que os cidadãos brasileiros têm. Só que ainda a gente precisa discutir sobre um ponto muito relevante, um ponto muito significativo. Aquilo que a lei preconiza e aquilo que de fato é prática. O que a lei preconiza é uma coisa, o que a prática é outra coisa, principalmente no que diz respeito a quem de fato deve seguir as normas regulamentadoras e quem de fato está protegido pelas ações do engenheiro de segurança do trabalho. Mas esse é bate-papo para uma próxima etapa na nossa disciplina. Por enquanto, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Este é o nosso último vídeo desta noite. Espero que vocês tenham gostado desse material, espero que vocês tenham gostado dessas explanações. E daqui a pouquinho a gente entra ao vivo então para conversar com vocês, para os nossos alunos de Engenharia de Segurança do Trabalho. Nós entramos ao vivo para atender as dúvidas, caso existam, tá?
Nós vamos programar a nossa entrada para esta noite, né, às 9h30 da noite, apenas para tirar as dúvidas, tá? Se vocês terminarem de ver o vídeo. Caso não, aí a gente marca a nossa entrada ao vivo para sexta-feira, atendendo todas as dúvidas destes vídeos e também apresentando conteúdo novo, aí sim, totalmente ao vivo, tá bom? No mais, meus amigos, um forte abraço, muito obrigado pela presença, pela audiência de cada um de vocês e espero vocês ao vivo na nossa aula de noções sobre segurança do trabalho, aqui pelo curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da Unicesumar. Forte abraço e até lá!